Meus amigos, o Lula convocou hoje os seus 38 ministros do governo para a maior reunião ministerial do ano. Uma reunião em caráter de emergência. Você sabe qual foi a pauta central? Será que foi resolver o problema da crise fiscal, que levou a dívida pública para mais de 7 trilhões de reais? Será que foi isso? Ou foi combater a falência das famílias brasileiras, que está passando aí por um recorde de inadimplência? Ou foi para traçar um plano para enfrentar o tarifaço do Donald Trump de 50% impostos pelos nossos produtos, que está gerando uma série de problemas no agro do nosso país, no setor financeiro? Será que foi isso? Nada disso, meu amigo. O assunto central no frigir dos ovos foi a eleição de 2026. Com o velho discurso de soberania, nós contra eles, o Lula não chamou seus ministros para salvar o nosso país dessa crise que a gente está passando. Chamou para alinhar narrativas. E a ordem é muito clara. É preparar o terreno para enfrentar as big techs americanas, censurar quem incomoda o governo e, principalmente, transformar a pauta econômica, a tragédia econômica que o nosso país está passando nesse momento, em palanque político. Sabe por quê? Porque ele percebeu que esse absurdo já começou a reverberar nas pesquisas eleitorais. E o governo está pouco se lixando se é você que vai ter que pagar o preço desse absurdo. Ele está mais preocupado nesse momento é o que ele pode perder nas urnas. Enquanto as famílias brasileiras lutam para sobreviver à inflação, à carestia, à inadimplência, o Lula e seus 38 ministros se trancam numa sala para falar de campanha eleitoral e de censura. Isso é um verdadeiro absurdo. E justamente neste momento, Donald Trump acaba de aparecer com mais uma nova ameaça econômica que pode mudar o jogo aqui no nosso país. O recado de hoje em sua rede social foi muito claro. Qualquer país que ousar regular as big techs dos Estados Unidos vai sentir o peso das tarifas. E o Brasil, que já tomou um tarifaço de 50%, está cada vez mais exposto nesse fogo cruzado. De um lado, temos um governo completamente perdido, mais preocupado em costurar a campanha do que salvar a economia. Do outro lado, uma superpotência, a maior potência do mundo, deixando claro que vai esmagar quem ousar tocar nas empresas de tecnologia. E no meio dessa tempestade toda, quem é que está? Estamos nós, brasileiros, com um país quebrado por dentro e pressionado por fora. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo, porque hoje você vai entender como é que uma reunião com 38 ministros que deveria estar trabalhando para discutir como salvar a nossa economia, na realidade virou apenas um ensaio de campanha e como essa guerra comercial pode afetar ainda mais no seu bolso a partir de agora. Bom, meus amigos, hoje o Lula fez uma reunião com os seus ministros e ele utilizou um bonezinho lá, o boné nacionalista dele, né? O Brasil é dos brasileiros. Não só ele, mas também todos os ministros estavam com o mesmo boné. Ou seja, tem uma coisa bem esquisita aqui por trás, né? Porque se eles quisessem resolver problemas econômicos, cara, para que eles iriam perder tempo com esse negócio de Brasil é dos brasileiros, né? Isso tá cheirando campanha política fora de época. Lula usa boné com slogan nacionalista e dá recado contra tarifaço. Eduardo e Big Techs. Ou seja, o Lula tá comprando uma briga séria com os Estados Unidos, briga essa que não tem como a gente ganhar. Acessório, o boné com a mensagem Brasil é dos brasileiros é usado em reunião por ministros e o presidente, que diz não estar disposto a ser tratado como subalterno. Essa outra matéria que saiu aqui no G1 diz que em reunião ministerial, Lula reforça críticas à guerra de Gaza, ou seja, colocando pressão também nos Estados Unidos, e a Trump. Encontro ocorre há pouco mais de um ano da eleição, quando o Lula deve tentar um quarto mandato. Pois é, meu amigo, como eu falei, isso aqui está cheirando ao quê? A campanha eleitoral. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista. Olha lá os ministros, ó, todos eles usando bonezinho nacionalista. Brasil é dos brasileiros. Soberania, soberania. Eu quero comunicar à imprensa que esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad, aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos. De ninguém. Bom, se realmente estivesse disposto a negociar, era só seguir a cartilha lá do Donald Trump,
com as condições para sentar e negociar as tarifas. Mas você acha que eles vão parar de perseguir os seus opositores políticos? Parar com a caça às bruxas ao Bolsonaro? Você acha que eles vão parar de atacar a economia americana com as censuras das Big Techs, com a regulamentação das Big Techs aqui no nosso país e também com esse papo de trocar o dólar dos BRICS? É óbvio que eles não vão parar com nada disso. Então é muito mais fácil falar que o posicionamento do Trump é injustificável do que sentar para negociar. A China sentou, negociou e está colhendo os frutos agora. Olha o que disse o Lula ao Donald Trump. Lula, mais uma vez, criticou o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, por causa da guerra tarifária em curso. Abre aspas para o Lula. Trump tem agido como se fosse um imperador do planeta Terra. É uma coisa descabida, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro, afirmou o Lula. Na realidade, ele não está ameaçando o mundo inteiro. Ele só está mudando as regras do jogo para quem quiser ser parceiro comercial dos Estados Unidos. Ele não está entrando aqui no Brasil querendo mudar as regras do nosso jogo. O Brasil quer continuar sendo parceiro dos Estados Unidos, então se adeque às regras impostas aos Estados Unidos, aos americanos, na hora de comprar um produto estrangeiro. É muito simples entender isso, não tem ataque à nossa soberania, mas o Lula está pegando esse discurso, criando uma narrativa nacionalista, porque ele entendeu que isso pode gerar bons frutos para sua campanha eleitoral. Agora ele tem um bode expiatório. O Bolsonaro já ficou de lado. O novo bode expiatório agora é o Donald Trump. A culpa da economia tá uma porcaria no Brasil é do Donald Trump, segundo o Lula. É muito mais fácil seguir por esse caminho e continuar atacando o Donald Trump, o que vai gerar uma série de problemas aqui para nossa economia. E quanto mais problema para o Lula, vai ser melhor, porque ele não está nem aí se as pessoas estão endividadas, se as empresas estão quebrando em massa, a indústria está quebrando. Cara, ele não está nem aí para isso. E agora ele está dobrando a aposta. Olha só, o Lula citou que o Trump ameaça quem tentar adotar medidas contra as grandes empresas de tecnologia americanas, as chamadas Big Techs. Lula, que pretende enviar ao Congresso um projeto de regulação das Big Techs, afirmou que o Brasil é soberano e que empresas estrangeiras devem respeitar a legislação local, como se as empresas não respeitassem. Já respeitam, o problema é que eles estão querendo criar uma nova regulação. Ele quer uma forma de tirar a responsabilidade das costas das autoridades brasileiras de punir quem comete crime e colocar essa responsabilidade nas costas das empresas americanas. Contextualizando tudo isso, quando um presidente da República convoca os seus ministros, cobra obras aceleradas, exige um discurso unificado e fala em mostrar resultados concretos para o povo, meu amigo, isso aqui não tem nada a ver com gestão técnica, isso aqui é campanha. O Lula falou em soberania, em nós contra eles, e pediu para cada ministério acelerar o PAC e entregar obras antes de 2026. Por quê? Porque ele precisa de insumo para montar toda a sua campanha eleitoral, para fazer aqueles videozinhos bonitinhos. Ora bola, se a preocupação fosse a crise fiscal que esse governo meteu no nosso país, cara, a gente estaria vendo justamente um plano de ação, um plano de ajuste. Coisa que não aconteceu. Se fosse também o tarifaço americano, a gente também viria uma estratégia diplomática e não simplesmente dizer que as tarifas são injustificáveis, até porque a China também achou injustificável, mas a China cedeu, sentou e negociou e está colhendo bons frutos. O Brasil é que está completamente fora desse jogo. O governo precisa construir uma narrativa de que está entregando, não para resolver o rombo de 7 trilhões de reais, mas para tentar sobreviver politicamente até 2026. E repara na contradição. De um lado, a gente tem um país atolado em dívidas, famílias também quebradas, com inadimplência recorde, e empresários sufocados por juros nas alturas. Do outro lado, a gente tem 38 ministros discutindo como contar uma história bonita para o eleitor. Cara, isso é um absurdo. E além disso, o Lula ainda comprou briga não só com os Estados Unidos, que já é uma frente, agora está comprando briga pesada com Israel. No discurso, o Lula voltou a afirmar que Israel comete um genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza. Não importa se a imagem do Brasil está na lata do lixo nesse momento. Não importa se as empresas podem deixar de fazer negócio com o Brasil, de afetar a nossa economia. Isso tudo não importa para o Lula. O mais importante é ele manter a narrativa e colocar a sua ideologia acima da cadeira do presidente da República, o que é um grande de um absurdo. E olha só o que disse o ministro das Relações Exteriores de Israel sobre o Lula. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Tá aqui o Lula como se fosse uma marionete do regime lá do Hamas. Olha só o que disse o ministro das Relações Exteriores. Quando o presidente do Brasil, o Lula, desrespeitou a memória do Holocausto durante o meu mandato como ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas. Agora, ele revelou a sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil do IHRA, que é o organismo
organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel. Pois é, o Lula tirou o Brasil desse grupo, cara, colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Como ministro da Defesa de Israel, afirmo: saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados. E ele completa: vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para os muitos amigos de Israel no Brasil, que esteja esse o seu presidente. Dias melhores ainda virão para a relação entre os nossos países, a bandeirinha de Israel e a bandeirinha do Brasil. E logo após a reunião do Lula com os ministros e as declarações virem a público sobre Israel, sobre as Big Techs americanas, o Donald Trump enviou um recado direto para Brasília. Trump ameaça novas tarifas contra países que atacarem Big Techs americanas. Esse foi um recado direto para o Lula. Segundo o presidente americano republicano Donald Trump, caso os países não removam ações discriminatórias contra a tecnologia dos Estados Unidos, serão impostas tarifas adicionais substanciais às exportações. Então, meu amigo, você pode começar a se preparar aí, porque provavelmente vem mais taxação por aí. Meus amigos, o Brasil já passou por muita coisa: inflação de 3 dígitos, confisco de poupança, crises políticas intermináveis, mas tem uma coisa que nunca muda. Quando a classe política se sente ameaçada, ela se reúne não para salvar o povo, mas para salvar a sua própria pele, para salvar a si mesmo. E foi exatamente isso que a gente viu hoje. 38 ministros trancados numa sala para falar de eleição, enquanto você fica trancado em casa para fugir da violência, para fugir dos juros nas alturas, da inadimplência, da falta de emprego. E como se não bastasse, ainda vem o Donald Trump e manda um recado que coloca mais fogo ainda nessa fogueira, um recado diretamente para Brasília: se tocar nas Big Techs, vai pagar. Ele está fazendo isso para proteger os seus próprios interesses, para proteger as empresas americanas, para proteger os empregos nos Estados Unidos. E a pergunta é: quem é que está protegendo os nossos interesses, hein? Porque no Brasil, em vez de proteger a economia, o emprego, o futuro, o governo está preocupado em proteger apenas o próprio poder. E é por isso que, no fim das contas, quem é que paga tudo isso? A gente já sabe quem é, né? Somos nós, eu e você. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe algumas informações, eu só dei o start. Vamos dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixe o seu comentário, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, cara. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte: compartilha com uma pessoa que você conhece ou então um grupo que você participa no WhatsApp. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.